Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Dr. Paulo Egídio, urologista especialista nas disfunções sexuais masculinas e cirurgia de prótese peniana, com mais de 26 anos de experiência. E aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com quem possa se beneficiar dessa informação. Vamos ao vídeo. Se você tem um bom tamanho de pênis e você não perdeu o tamanho, não necessariamente a reconstrução vai agregar mais tamanho. Pode até agregar, mas a probabilidade é menor. Mas, se você não tem um bom calibre de pênis, a reconstrução do calibre, desde a ponta até a base, vai permitir melhor calibre, mesmo que não agregue tamanho, porque já está no tamanho máximo, no limite dos nervos. Mas eu posso trabalhar nesse caso, privilegiar nesse caso, o calibre. Ou seja, esse entendimento da anatomia de cada pênis vai me oferecer uma estratégia individualizada para cada caso. Nesse caso, eu vou privilegiar não o tamanho, mas o calibre. Então eu venho trabalhando de cima e embaixo o calibre. Nesse caso, o calibre é bom, eu vou privilegiar só o tamanho, até o limite dos nervos. Tudo isso varia conhecendo a anatomia individual de cada paciente. Caso você, ao longo da vida, não tenha percebido uma diminuição significativa do seu pênis, não necessariamente o implante vai agregar muito mais tamanho, mas ele pode agregar mais calibre, desde que eu coloque um implante mais calibroso. E para colocar um implante mais calibroso, eu preciso avaliar se a sua anatomia é favorável. Mas como eu avalio se a sua anatomia é favorável? Eu não avalio só na hora da cirurgia, eu avalio antes da cirurgia no consultório. Eu vou induzir uma ereção, eu vou avaliar na palpação e na ultrassonografia se tem afinamentos na base interna, se tem afinamentos na ponta. E aí eu programo já para a cirurgia fazer essa reconstrução. Na cirurgia, eu posso avaliar o seu pênis em ereção máxima? Na cirurgia? Sim, eu produzo uma ereção artificial na hora da cirurgia. Mas doutor, o que é ereção artificial? Eu vou usar um medicamento vasodilatador no interior do pênis para deixar os vasos mais relaxados. Aí eu pego uma seringa, um soro, mesmo soro que você toma na veia, eu vou colocar uma sonda no interior do pênis e vou injetar esse soro sob alta pressão, para que eu também faça essa investigação no intraoperatório da minha estratégia de reconstrução, se é mais tamanho, se é mais calibre ou se é os dois, uma combinação dos dois. Para quê? Para que eu trabalhe o volume do pênis, é como se eu estivesse trabalhando uma caixa de sapato, para ter maior capacidade e que permita eu colocar um implante, então, de maior tamanho e calibre, já que eu aumentei a capacidade interna do seu pênis. Já que eu aumentei o tamanho da caixa de sapatos com a reconstrução, permite eu colocar um sapato maior. Essa é a linha de raciocínio que eu quero que você tenha. Espero ter contribuído com o seu entendimento. Então, quais são os benefícios da reconstrução além do tamanho? Benefício é eu também tratar o tamanho em relação ao calibre para ter uma proporção tamanho-calibre adequada, para ter mais espaço interno dentro do pênis, para eu colocar um implante bem posicionado, mais calibroso e tendo mais espaço interno no pênis, para além de receber esse implante mais calibroso, ter mais espaço para a esponja poder trabalhar quando você se erotizar. Então, com essa reconstrução, privilegiando ou o tamanho ou o calibre ou ambos, ela sempre agrega aspectos funcionais. O que é aspecto funcional? Você ter melhor firmeza vertical com o implante. E com isso você ter mais segurança no seu desempenho, mais firmeza, para o seu pênis não ficar dobrando e escapando. E isso vai aumentar a sua autoestima e a sua autoconfiança. E com isso você vai ter confiança no seu desempenho com a melhor adequação do tamanho e o calibre do implante para a sua anatomia do pênis. E essa anatomia, se ela não for favorável, eu tenho como trabalhar para ela ficar o mais favorável possível. Isso faz tudo junto, no mesmo ato do implante, numa única cirurgia, na mesma anestesia. É só o cirurgião
ter experiência para fazer isso, estar preparado para fazer isso e interpretar que precisa ser feito ou não precisa ser feito. Mas, ao fazer, sempre melhora o aspecto funcional e, junto com o funcional, melhora o aspecto estético também. Isto também vai favorecer melhorar sua autoestima, a sua funcionalidade, a sua autoconfiança e você tem mais chance de se beneficiar do implante, trazendo o melhor resultado funcional e estético e trazendo a sua autoconfiança de volta. Agora, qual é a mensagem fundamental que você tem que sair após assistir esse vídeo? Quando você precisa de um implante de uma prótese peniana, no geral você não tem mais uma boa ereção, uma manutenção da ereção. Como você vai avaliar se o seu pênis perdeu ou não perdeu o tamanho se você não consegue pressurizar ele direito mais? Você perdeu essa capacidade de avaliação. Mas eu não. Eu vou induzir uma ereção artificial no consultório ou na hora da cirurgia, preferencialmente antes no consultório. E junto com você, nós vamos avaliar se houve perda ou não. Mas essa perda pode ser só no tamanho, ou só no calibre, ou nos dois. Ou mesmo que você não perdeu, se você sempre desde que nasceu tem uma anatomia desfavorável, o que eu chamo de anatomia desfavorável? Você batendo os olhos nessa anatomia desse pênis, você vai achar claramente que esse pênis é longo, porém muito fino. Então você nunca teve uma anatomia favorável. Se eu for fazer um implante numa situação como essa, de anatomia desfavorável, eu sempre aconselho a reconstrução. Por quê? Não é só estético. Eu vou melhorar o seu calibre para que eu coloque o implante mais calibroso. Eu vou melhorar o calibre abaixo da glande para que eu não precise colocar um implante tão fino como esse na ponta. Sempre de preferência com a reconstrução, eu vou colocar o implante cuja ponta não seja tão fina, para não forçar a extremidade do pênis. Então, essas decisões do que fazer, como fazer, o melhor de ser feito, é uma decisão que começa antes da cirurgia, na investigação no consultório. Por isso que essa investigação é feita por mim como cirurgião. Eu que tenho que interpretar, eu que tenho que entender se o seu caso precisa de reconstrução ou não. E vou fazer você entender. Baseado nesse estudo, eu vou fazer você entender. E mesmo que você não tenha tido a ereção plena no consultório, apesar de alta dose do remédio para indução, na hora da cirurgia, eu vou pressurizar o seu pênis com soro e não tem como eu não ter uma ereção plena. Aí eu vou ter a segunda chance de avaliar a sua anatomia e, portanto, decidindo fazer a reconstrução sempre que for necessário. Para quê? Para ter o melhor resultado funcional de firmeza e o melhor resultado estético, saindo de uma condição de desproporção tamanho-calibre para uma condição de melhor proporção de tamanho-calibre. Portanto, essa decisão nós vamos tomar junto antes da cirurgia, mas também no intraoperatório. Se houver a necessidade de ser feita uma reconstrução, seja na extremidade da glande, seja na extremidade interna, na parte interna do corpo, eu também estou preparado para fazer se aparecer alguma surpresa durante a cirurgia. O fato de eu ter experiência de fazer reconstrução me permite essas tomadas de decisões adequadas antes da cirurgia ou mesmo durante a cirurgia se aparece alguma surpresa. O objetivo é te oferecer sempre o melhor resultado funcional e estético. Se você ainda tem dúvidas sobre esse tema, envia-nos uma mensagem no WhatsApp ou preencha o formulário do nosso site. Será um prazer falar com você. Conte comigo. Estamos juntos.